A paz do Senhor, meus irmãos. Pela graça de Deus, estamos dando início a mais uma semana das nossas leituras diárias das lições da Escola Bíblica Dominical, dando prosseguimento aos estudos do primeiro trimestre de 2020, aqui na classe dos adultos. Nesse trimestre, estamos estudando o tema O Verdadeiro Pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E nesta semana, meus amados irmãos, vamos estudar e vamos nos aprofundar na lição de número 2, que tem como título A Atuação do Espírito Santo no Plano de Redenção. Na aula desta semana, estaremos aí diante de um assunto glorioso, que é a atuação do Espírito Santo no plano divino de redenção. O Espírito Santo atua como consolador, como ensinador e como ajudador do crente, e reprova e convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A atuação do Espírito Santo é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes e os conduz desde a conversão até o final da jornada cristã. Então, meus queridos irmãos, eu te convido, nesta semana, mais uma vez, acompanhe as nossas leituras diárias. Essas leituras servem como uma preparação para a lição que vamos estudar neste final de semana, que eu tenho certeza que mais uma vez será bênção para a sua vida. E hoje, segunda-feira, a nossa leitura diária da Escola Bíblica Dominical se intitula O Espírito Santo exerce também a função de juiz. O texto bíblico se encontra no livro de Números, capítulo de número 11, versículo de número 17, que diz assim: Então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho o não leves. Queridos, aqui nesta leitura aqui de Números, capítulo 11, versículo 17, nós vemos aqui uma situação muito interessante, né? Porque é somente a partir aqui de Números, capítulo 11, é que a Bíblia menciona o Espírito Santo cooperando com Moisés. Resumindo a história, os israelitas deixaram o Sinai e estavam no deserto, e murmuravam do maná. Estavam enjoados daquele alimento nos de jejum, no almoço e no jantar. Só pensavam e só lembravam dos peixes, dos melões, das cebolas e no alho que antes eles comiam livremente no Egito. Mas a incredulidade e a autocomiseração fizeram com que se esquecessem da escravidão que fazia parte daquelas comidas bem temperadas do Egito. A insensatez também os enchia de um espírito rebelde, que não admitia as provisões e as orientações de Deus. Eles não desejavam entregar-se nas mãos de Deus. Moisés, então, queridos, perturbou-se com tudo isso. A pressão era muito forte, e ele disse a Deus que não se sentia capaz de cuidar sozinho dessa multidão que ainda estava na infância espiritual. A resposta de Deus foi, em certo sentido, uma suave repreensão a Moisés. Então ele mandou que Moisés escolhesse 70 anciões entre os israelitas, homens maduros, de comprovada capacidade, e estabelecê-los como oficiais do povo. Então levá-los-ia ao tabernáculo, onde ficariam em pé, formando então um semicírculo juntamente com Moisés. Então o Senhor desceria e tomaria parte do Espírito que estava sobre Moisés e a colocaria sobre eles, os quais os ajudariam a suportar o fardo do povo. Esta é a história desta leitura que lemos hoje. A divisão ali do Espírito Santo que estava sobre Moisés, capacitando assim aqueles anciãos, para que junto com Moisés pudessem ali
administrar o povo. O Espírito de Deus, queridos, é grande o bastante e plenamente o suficiente para carregar o fardo e suprir todas as necessidades. E Moisés nada perderia ao fazer assim. O Espírito infinito não é diminuído quando é compartilhado com o próximo. Escritores antigos compararam o Espírito sobre Moisés como uma lâmpada usada para acender outras 70 sem perder nada do seu próprio brilho. Os 70 anciãos cederam suavemente ao Espírito Santo e corresponderam de bom grado à sua iluminação. Através do poder do Espírito Santo, então eles estavam ali capacitados a exercerem liderança e julgar o povo juntamente com Moisés. O ministério de juiz do Espírito Santo é o de convencer o mundo, ou seja, tanto reprová-lo como persuadi-lo para conduzi-los as pessoas a Cristo. E quanto aos crentes, guiar e revelar a verdade, além de capacitá-los para testemunhar de Jesus. Nessa missão, o Espírito Santo confronta o mundo e dá continuidade ao que Jesus já vinha fazendo. O Espírito Santo, queridos, torna as pessoas conscientes do seu estado de miséria espiritual e as leva a reconhecerem o Senhor Jesus como seu Salvador de suas vidas. Deus abençoe a sua vida e uma ótima segunda-feira.